Ataques de cães da raça Pitbull. A gente está noticiando aqui no Novo Dia nas últimas semanas. O caso mais recente foi em Salvador. Um cachorro foi atacado enquanto passeava com a tutora. Enquanto chamava por socorro, olha só o que acontece. A dona do animal, ela sobe no Pitbull para que ele soltasse o cachorro dela que estava ali sendo atacado. No início do mês, na cidade do Rio de Janeiro, uma escritora teve um dos braços amputados depois de um ataque de cães da mesma raça. E aí, Pedro Duran, já está aqui ao meu lado, traz pra gente um levantamento, porque esses casos aqui de ataques de cães, eles vêm crescendo no Brasil. Nos últimos 10 anos, qual é o panorama que você traz pra gente, Pedro? A imagem é bem impressionante, né, Carol? E junto com o caso dessa escritora do Rio de Janeiro, isso chama atenção pra gente sobre as regras, as leis, Sim, justamente para poder organizar a forma como os cães são tratados aqui no Brasil para evitar situações como essa. Eu fiz um levantamento com base em dados do SUS, que considera as internações por mordidas de cães nos últimos 10 anos, para a gente poder entender, de fato, como que isso está se refletindo no nosso sistema de saúde. Vamos colocar, então, na tela, para a gente olhar essa tela que mostra, Carol, a alta de internações por mordidas de cães, que foi de 117%. Nós tínhamos aqui um patamar de entre 500 e 600 internações em 2014, e a gente viu esse número crescendo significativamente até 2023, quando a gente chega a 1.257 internações. Nesse ano, nos 2 primeiros meses, já são mais de 110 internações por mordidas de cães. E aí vale lembrar, Carol, são dados do SUS, isso significa não só, obviamente, uma preocupação do ponto de vista da saúde pública, o número, obviamente, é muito mais baixo do que muitas outras doenças, mas ele também representa custo para o sistema público de saúde, que precisa, de fato, arcar com as despesas desse tratamento. É preocupante porque é, de fato, um crescimento constante, consistente. Quem são as pessoas que são mordidas por cães no Brasil hoje? A segunda tela vai mostrar qual é o perfil dessas pessoas que, de fato, são as vítimas mais frequentes das mordidas de cães. Então, em primeiro lugar aqui, muito mais homens do que mulheres. 58% de homens, 42% de mulheres. De que região do país? Especialmente do Sudeste, que tem mais da metade dos casos de mordidas de cães. E aí você tem a outra metade pulverizada nas outras regiões. A gente falava de um caso do Rio de Janeiro, então também uma atenção para os governos locais do Sudeste se debruçarem sobre leis que possam ajudar a evitar que a região do país continue concentrando tantos casos. Qual é a idade? Aqui é um dado bem preocupante das vítimas das mordidas de cães. As crianças aparecem na frente com a maior fatia. 34% dos brasileiros que são mordidos por cães hoje estão entre 0 e 9 anos. Crianças com menos de 1 ano que são vítimas de mordidas de cães. Então, todo um trabalho que precisa ser feito. Quando você tem um bebê em casa, foi o que aconteceu comigo, com você, e às vezes você já tem um cachorro lá, para que de fato um adestrador possa te ajudar, alguém mais experiente, o próprio veterinário, a saber qual é o momento certo de fazer essa adaptação. E não sei teu filho, mas o meu vê um cachorro na rua, já vai logo, né? Quer pegar, quer brincar. Exato. E às vezes o cachorro não está acostumado com esse tipo de abordagem. Você sabe que é curioso porque tem alguns animais que se dão bem com adultos, mas não se dão bem com crianças. E tem outros animais que é exatamente o contrário, né? E aí também todos esses números, Pedro, nos chamam a atenção sobre as regras que existem quando você sai para a rua com um animal. Sim, e justamente por isso a necessidade de você ter, por exemplo, uma reflexão sobre a utilização de focinheiras, que podem salvar uma vida, efetivamente. Porque a gente tem, eu vou tentar recuperar aqui, eu tinha levantado também, Carol, não só os casos de mordidas de cães, mas também os casos de mortalidade. Porque tem pessoas que morrem vítimas de mordidas de cães aqui no Brasil. Então, para você ter uma ideia, esse número que era 27, 22, se puder voltar na tela anterior, eu vou passar bem rapidinho, só para seguir a sequência aqui, que é a tela que mostra isso, as internações. Então, passando de ano a ano, começando com 2014, 33 mortes, 22 mortes, 19 mortes, 24, 19, 30, 32, 33, 40
e 51 mortes por mordida de cão em 2023. Então, as mortes por mordidas de cães estão crescendo da mesma forma que os casos. Na terceira tela, a gente consegue ter uma ideia do que é possível fazer. Aí um trabalho da CNN também de serviço público para poder entender, né, um serviço de orientação para as pessoas, qual é a orientação dos especialistas quando você é vítima de uma mordida de cão ou você presencia uma situação como essa que a gente viu agora nas imagens. Em primeiro lugar, a utilização da água corrente, que é a mesma regra para vários outros ferimentos de pele. A água corrente ela costuma funcionar melhor para tratar esse tipo de ferimento, e o sabão, que ajuda a desinfeccionar. Essa combinação é poderosíssima quando você fala de uma agressão física, de um corte ou até mesmo de uma mordida de cão. Isso ajuda a eliminar, inclusive, as bactérias que estão presentes na saliva do cachorro. Uma toalha limpa pode ser usada para poder secar essa ferida ou estancar o sangramento, no caso de uma ferida aberta. E aí, dependendo do tamanho da ferida, evidentemente, o ideal é você procurar um serviço de saúde. Porque mesmo que essa ferida não for tão grande, você tem um aspecto que é a possibilidade da raiva, Sim. que pode ser uma consequência de uma mordida de cão. E justamente por isso, aqui o quinto ponto, e esse vale como dica de forma geral, checar sempre a vacinação do cachorro para garantir que ele esteja vacinado contra a raiva. No caso das pessoas que são vítimas de mordidas de cães, esse é um procedimento padrão. Então, se você, por exemplo, presenciou um cachorro mordendo alguém na rua ou foi vítima de uma situação como essa, não deixe de pegar o contato desse tutor do animal, porque checar a carteira de vacinação dele vai ajudar os profissionais de saúde a saberem quais são os procedimentos para evitar a raiva, Carol.